Olá, amigos do Divina Luz. Hoje nós vamos falar sobre aquele livro Caminho e Verdade e Vida, psicografado pelo Chico Xavier e de Emmanuel. No capítulo 60, ele fala sobre a prática do bem. E Pedro, já logo na sua primeira epístola, ele vai nos lembrando, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos. Ele fala sobre o dia a dia. Não está falando em grandes obras, em grandes ações, né? Ele está falando sobre praticar o bem no nosso dia a dia, lá em casa, com os amigos, na roda social, né? Quando estamos nos divertindo, o que é o mais importante. Esta relação do dia a dia, ela vem de dentro para fora. Tanto que ele observa aqui que o ideal mesmo de fazer o bem é dar a verdadeira generosidade e dar tudo de si, como se isso não lhe custasse nada, não te desgastou em absolutamente nada. Por quê? Porque ele fala em fazer o bem não é só a gente ficar quieto e deixar de fazer as coisas, a gente não fazer o mal. Mas não fazer o bem, mas também não fazer o mal, não é grande coisa para nós, porque isso demanda em esclarecimento espiritual. E é isso que esse texto sobre a prática do bem chama-nos a atenção, em colocarmos em prática o bem a partir daquilo que nós conhecemos espiritualmente. O conhecimento espiritual nos eleva. Faz com que nós vamos armazenando este conhecimento no âmago do nosso espírito e as nossas ações passam a ser naturalmente. Como ele diz aqui, o silêncio, a ignorância, o não saber, no sentido de que muitas vezes nós temos que nos saber quando calar. Às vezes, dentro de casa, em vez de nós apimentarmos, colocarmos mais lenha na fogueira, como diz o ditado popular, enquanto a gente quer discutir, debater um assunto que não vai nos levar em lugar algum, porque nós precisamos entender o que o outro quer, do que o outro precisa. Porque na ação do bem, ou na ação religiosa, ou na prática em que Jesus nos coloca, quando nós vamos servi-lo, não adianta nós ficarmos debatendo este assunto. O melhor gesto de caridade que nós poderíamos fazer é ficarmos em silêncio, ouvir atentamente para saber o que se passa. Mas, quando se trata no exercício da doutrina, é importante que muitas vezes o esclarecimento se faz necessário. Mas, um detalhe importante, desde que esse se torne um gesto de caridade. E isso Jesus chama-nos muito a atenção, porque discutirmos alguma coisa, debatermos alguma coisa, né, em que o outro não está entendendo porque tem que concordar conosco, tem que seguir a nossa opinião, é um gasto de energia muito grande. Por isso que ele diz, né, que nós taparmos a boca da nossa ignorância, não é do outro, da nossa ignorância, e nos fazermos silenciar-se naquele momento. Jesus fez muito isso, deixou como exemplo para todos nós, né? Jesus nunca criou celeumas, nunca houve debates sobre a boa nova que ele estava trazendo a todos nós. Nos seus momentos mais difíceis, Jesus simplesmente silenciou, porque ele entendeu a loucura dos homens. Ele achou que aquilo não adiantaria um diálogo, uma conversa no sentido de nos convencermos que o caminho que nós estávamos tomando não era o melhor. Muitíssimo isso acontece conosco no dia a dia, principalmente em família. Então, praticar o bem começa, logicamente, lá dentro do nosso lar. Começa a nós entendermos que essa expressão de silêncio, muitas vezes ela atua como uma renúncia, né? E esta renúncia torna-se, às vezes, um gesto de caridade. E esse gesto de caridade propõe uma conciliação.
darmos alguma coisa de nós mesmos, é isso. Tá? É no exercício do nosso esforço, do nosso silêncio, do nosso querer que o outro consiga chegar aonde às vezes nós estamos pensando, do que o outro consiga entender o passo e a palavra do bem. Não é o objetivo que nós possamos o convencer. Aliás, Jesus, quando esteve aqui conosco, ele nunca tentou conquistar ninguém. Ele nunca tentou convencer ninguém. Ele estendeu o convite para aqueles que queriam entender, que queriam se aproximar de Deus, do Criador, para que eles pudessem fazer o seu próprio caminho. Esse é o nosso legado, em que nós possamos ser útil nesse momento, um gesto útil, uma atitude do bem, um gesto de humildade, que, como diz a leitura, aí plantaríamos a semente do bem. Nesse sentido, Jesus estará conosco, porque nós estaremos trilhando o caminho da luz. Nós estaremos dando a verdadeira generosidade de nós mesmos. E estaríamos sempre nos sentindo como se isso nunca custou nada para nós. E é assim que Jesus exemplificou para todos nós o seu gesto de caridade. Então, Emmanuel diz que também nós gastamos muita energia e perdemos o nosso tempo com essas celeumas. Por que nós faríamos isso se nós não reconhecemos que o tempo é uma oportunidade divina? Nós não podemos desperdiçar com qualquer coisa. Nós não podemos perdê-lo de vista. Teremos que entrarmos no caminho do bem para que nós, com os nossos olhos, com as nossas palavras, com os nossos gestos e as nossas atitudes, nós mostraríamos o caminho do bem. Emmanuel faz dessa mensagem da prática do bem, um caminho para que possamos entender que grandes oportunidades, grandes atitudes não está no mundo material, está no nosso interior. E aí sim, o outro compreenderá melhor as nossas atitudes. Assim como nós hoje, lendo o Evangelho, olhando as atitudes do Mestre Jesus, nós podemos entender o seu silêncio. Não é verdade? Naquela oportunidade em que questionavam Jesus, que ele já estava com aquela coroa de espinho, com aquele manto azul e com um cajado na mão, em que diziam para Jesus: então, você não é o Messias? Por que você não faz alguma coisa? Por que você não se salva agora? E Jesus silenciou-se, nada disse. Porque senão nós estaríamos discutindo esse exemplo hoje. Se Jesus tomasse alguma atitude, nos arrastaria para um buraco sem fim. Jesus, compreendendo a loucura dos homens, apenas usou do silêncio como um gesto maior de caridade. Que possamos entender essas atitudes e internalizá-las para podermos distribuir, principalmente lá dentro de casa, onde uns precisam dos outros, onde juntos elevamos o ambiente espiritual do nosso lar, da nossa casa, onde aqueles que estão comprometidos conosco, sobre o nosso lar, possam entender e evoluir para o mesmo caminho que nós. Muito bem, era isso que eu acho que Emmanuel queria nos dizer. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Fiquem em paz. Até a próxima oportunidade.